Oi pessoal, eu sou a Ana e bora pro próximo vídeo? Então galera, hoje a gente vai conversar sobre Frankenstein. Vamos conversar sobre um pouco do livro, bastante sobre o filme, uma conversa informal, né? Pega o teu café, pega a tua água, o que você tiver aí e senta, porque provavelmente esse vídeo vai ficar um pouco longo, tá? Porque esse é um dos meus livros favoritos da vida. Embora eu não tenha botado no último vídeo que eu fiz falando sobre os livros que mudaram, a minha forma de pensar e tal, é um livro que vai entrar com certeza na minha segunda edição desse vídeo. E, bom, eu encontrei esse livro a primeira vez, eu devia ter os meus 17, 18 anos, por aí. E muito me chocou descobrir que Frankenstein é escrito por uma mulher. Eu acho que a gente tem que começar a partir desse princípio, tá, gente? Não tem como fugir muito disso, né? A minha edição é essa, da Novo Século, tá? Eu sei que existem várias edições de Frankenstein. A minha ideia aqui, apesar de eu ter trago o livro, né, é conversar com vocês sobre o filme. Eu vou chegar lá, então, por favor, respirem comigo. Tenham um pouquinho de paciência, não desistam ainda do vídeo. Só pra terminar também de fazer o jabá, se você tá por aqui ainda, aproveita, curte e comenta aí o que vocês acharam sobre o filme do Del Toro. Então, galera, esse livro, ele é icônico, ele tem um formato epistolar, tá? Eu vou falar agora uns termos aqui um pouquinho mais, né, complicados. Epistolar, ou seja, ele tem formato de cartas, então a história começa aí a partir de uma troca de cartas. É um livro categorizado como um livro gótico, tá, gente? E isso é interessante, porque grande parte da forma como ela vai tratando os assuntos e costurando e criando uma narrativa que tem esse ar sombrio é por conta disso, tá? Ela tá trazendo uma estética gótica pro texto dela. Isso é um ponto importante. Por quê? Um dos pontos que eu mais amei no filme é a forma como o Del Toro traz essa estética pro visual, sabe? Então, gostei bastante. Eu adorei também que o filme foi dividido conforme o livro, né? Com os atos ali, né? Então, se a gente for vendo, tem realmente alguns atos que ocorrem ao longo da trama e que eles são um divisor de águas dentro da história. Então, pra mim, é um grande ponto alto, assim, da forma como o filme ocorre e que, apesar de ser um filme que tem 2 horas e meia, ele mantém o teu engajamento, porque tá sempre tendo um corte e aí acontece uma outra coisa que te tira daquele lugar e te leva a pensar em como esse novo ato tá conectado com o primeiro ou com o segundo. Então, eu acho que isso é uma forma de quebrar a tensão e depois fazer o público retomar ela, né? Então, achei muito inteligente. Gosto da fotografia do filme, acho que é uma coisa que, como eu tava falando, a gente precisa entender que esse livro é uma adaptação. Não tem como olhar para essa história sem a gente pensar nas referências do livro. Eu acho que é isso, sabe? Adaptações, elas têm que ter isso como objetivo. Não tô dizendo que uma adaptação tem que ser 100% fiel ao livro, até porque são linguagens artísticas diferentes. Mas quando a gente tá pensando em adaptar, a gente precisa fazer referências claras a obra original. E eu acho que aqui o Del Toro também mantém a essência, ele consegue trazer esse ar gótico, ao mesmo tempo esse ar de um ambiente intelectualizado. E eu gosto daquelas cenas em que o Frankenstein tá apresentando o trabalho dele e tem todo aquele burburinho. Então eu acho que são momentos interessantes, assim, que me lembram muito o livro, assim. Então, pra mim, já começou muito bem. O Oscar Isaac, eu gostei muito dele como Victor. Acho que demorou até um pouco, sabe, pro Victor ir mostrando quem de fato ele era, assim. Eu acho que no livro isso fica muito mais claro, mais rápido, sabe? A gente observa um pouco da infância do Victor e aí a gente entende que ele já teve algumas perdas ali que vão mexer com a forma como ele observa o mundo e como ele entende o que é ser e estar no mundo. E quando ele se torna adulto, a gente não tem esse momento de, pensar, nossa, como esse cara é inteligente. A gente já cai direto numa personalidade em que o cara é inteligente, mas ele é um grande arrogante. É nítido, assim. Ela é muito direta em relação a isso. E eu também não acho que tenha sido à toa.
vou chegar nessa parte das fofocas familiares, que eu acho que também é muito da essência desse livro. E tem muito a ver também com a parte que talvez eu não tenha gostado tanto do filme. Enfim. A coisa toda é que o livro, ele é muito voltado, eu acho, em críticas que são muito sólidas, assim. Eu acho que a Mary, ela constrói uma narrativa que ela vai falar sobre desamor. Inclusive, gente, eu vi um pessoal, eu tô vendo o pessoal falando sobre o filme, né? E aí estou agora aqui fazendo também meu desabafo com vocês. E eu vi muita gente falando que a seguinte frase: esse livro só poderia ter sido escrito por uma mulher porque ele é uma história de amor. Um minuto aí para vocês ficarem em silêncio, porque esse livro não é uma história de amor. Ele não se trata, não é um livro de amor. É um livro sobre o que acontece quando não se tem amor. Sobre o que acontece quando não se tem responsabilidade por aquilo que se cria. É uma grande metáfora, só para vocês terem um pouco também do background histórico, que é o que eu tento trazer aqui, né? Não só a parte literária, mas também a parte um pouquinho histórica. Quando a Mary, ela vai escrever esse livro aqui, que ela tem toda uma história, né? De que, tipo, ela foi dormir, daí tava tendo muita tempestade, se eu não me engano, na Suíça, que era onde ela tava no momento, e aí ela começa a sonhar e não sei o que, e um belo momento ela acorda no meio da tempestade e começa a escrever o Frankenstein. Só que nesse processo dela, ela tinha passado por um aborto, entendeu? E ela já vivia uma relação que não era muito saudável e nem muito estável com Percy Shelley, né? Que também é um poeta e, enfim. Não vamos falar muito dele aqui. A gente vai focar na Mary. E, além disso, que por si só já seria traumático o suficiente para que ela realmente criasse uma história que fala sobre um criador que cria de um jeito inconsequente, sem amor, sem responsabilidade, uma criatura e depois joga ela no mundo sem nenhum cuidado, nenhum carinho, nenhuma atenção. Ela poderia também ter seguido por esse caminho antes desses acontecimentos todos da vida dela, porque ela tinha uma péssima relação com o pai dela também, né? A Mary era filha da Mary Wollstonecraft, eu sempre peno pra falar esse nome, tá, gente? Então deve ter saído errado. E o pai dela, no momento, eu não vou lembrar o nome, talvez eu deixe aqui do lado o nome do senhor. E, bom, a mãe dela morreu no parto, então ela não conheceu. A mãe dela era uma grande intelectual, tá? Principalmente daquilo que vai ficar conhecido como movimento feminista. E o pai dela, quando ela nasce, ele não tem uma relação de contato, de carinho com ela, até porque é aquilo, né? Foi o parto que fez ela nascer, que acabou, infelizmente, fazendo a mãe dela falecer. Então, todos esses elementos da história, da vida da Mary, de alguma forma, eles se entremeiam, se entrelaçam nessa história. Que não é uma história de amor, que não é, ai, nossa, é uma autora, por isso ela escreve um livro, uma história de amor. Não é. É uma história sobre o que acontece quando não se tem responsabilidade, quando não se ama aquilo que se cria. Acho que até mudei um pouquinho o tom aqui, porque a gente precisa deixar isso claro. Porque, senão, todo livro, e aí, né, olhando para a adaptação, toda a adaptação vai ser interpretada sobre uma luz que não faz sentido com a obra original. E isso culmina no ponto que talvez eu não tenha gostado tanto da adaptação. Eu acho muito interessante a personagem da Mia Goth, né? Ela interpreta a mãe e também interpreta, não vou saber, acho que é Elizabeth o nome dela. Bom, gente, se eu tiver errado, me corrijam aqui. Eu vou ver se eu deixo em algum canto se eu tiver errada, tá? E, bom, é interessante essa personagem. É óbvio, essa sacada que o Del Toro tem de mostrar, de certa forma, né, um jeito meio direto, mas ao mesmo tempo indireto, de mostrar que existe ali uma projeção do Victor em relação a essa noiva do irmão, né? Ele projeta um pouco aquele sentimento que ele tinha com a mãe dele, né? Isso eu achei uma sacada genial. Eu gosto que ele dê mais complexidade para essa personagem. No livro ela é um tanto quanto apática, mas ao mesmo tempo eu fico me questionando se essa apatia do livro ela não é feita como uma forma de crítica, porque a Mary ela ao mesmo tempo que criou metáforas que o entendimento é super nítido, ela também tem esses recursos mais finos,
né? Então no livro fica muito nítido que ela tá fazendo uma grande crítica a uma sociedade que é patriarcal, que é machista, enfim. Tudo aquilo que a gente também já sabe. Então, na adaptação, né, no filme, eu fiquei um pouco em dúvida sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que, apesar de ter aprofundado a personagem, ainda existe um espaço de crítica, né? Porque ela adora entomologia, ela estuda entomologia, mas ela não pode frequentar uma universidade para se tornar, né, uma estudante oficial, assim, né, de entomologia e uma entomóloga no futuro. Então, assim, eu acho que a gente tem esse grosso da obra, tá? Na adaptação, não tenho o que dizer. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que esses detalhes, eles ficaram um pouco mais suaves na adaptação. E no livro é muito nítido, assim, aquilo que eu tava falando com vocês no início. Desde o início, quando a gente já vê o Victor adulto, a gente já percebe de lata que ele é um cara arrogante, que ele acha que ele sabe tudo, que ele acha que ele sabe quais são as consequências. É quase como se ele achasse que conhece o futuro, sabe? E eu acho que o Del Toro, né, toda a equipe da adaptação buscou um caminho um pouco diferente pro Victor, né? Buscou um caminho da gente conhecer primeiro o passado dele, entender toda a história dele, entender que ele é um cara que vai tomando consciência ao longo do filme daquilo que ele tá criando. Uma outra cena que eu também achei que ficou muito suave e é complexo porque, assim, essa cena do livro que faz a gente... É aquela coisa, né? A Mary, ela foi deixando sinais sobre o Victor. Se você não pegou até metade da coisa, ela vai te jogar uma informação que você vai ter que entender. E essa informação é o momento da criação da criatura, né? Que é aquela coisa no livro bem gótica, bem, sabe, angustiante e, né, pesada e tal. E o filme traz isso. Mas quando chega no momento em que ele consegue criar essa criatura, no livro é muito rápido. Assim, ele olha pra... A criatura olha pra ele e ele vai embora. Ele não quer saber. Ele não vai tentar entender porque que a única palavra que a criatura fala... Não, ele já rejeitou essa criatura. Ele já decidiu que ele não quer, sabe? E no livro é muito forte isso. É um momento que você realmente entende. Putz, o Victor não é só um cara arrogante. Não, ele já passou desse limite há muito tempo. E eu sinto que no filme teve uma certa, sabe, um certo apaziguamento da coisa. E eu não sei se isso até que ponto é legal, porque eu acho que acaba abrindo possibilidade para essa interpretação que eu tô vendo muita gente fazer na internet. Ah, nossa, ele tinha que ter sido escrito por uma mulher para falar de uma história de amor, né? E aí, muito fazendo referência a essa personagem da Mia Goth, que eu continuo não lembrando o nome, me desculpa, e o personagem da criatura, né? Que ela é a única que entende a criatura. Eu gosto dessa metáfora, eu acho que é interessante, porque faz muita referência à própria Mary, né, como uma autora e entendendo o processo criativo dela, como esse processo criativo se entrelaça com a história pessoal dela e culmina na criação aí desse ser que não é nomeado, né? Por isso que a gente chama de criatura. Então, eu acho interessante essa metáfora. Eu sinto que o Del Toro quis ir por esse caminho, mas eu acho que acaba fazendo sentido só para um público seleto que realmente já é aficionado por Frankenstein, né? E conhece a história da autora e foi atrás de informações. Ou pessoas que estão conhecendo o filme agora, mas gostam daquelas pequenas informações sobre o contexto geral. E se você não é essa pessoa, provavelmente você pode ter essa interpretação de que é um livro que fala... É um livro, é ótimo. É um filme que fala, sabe, de uma mulher que tem a capacidade de... Não é sobre isso, sabe? O livro, ele é sobre falta de amor, ele é sobre uma incapacidade de ter empatia e de ter responsabilidade mesmo sobre todo esse processo de criação, né? E agora, uma outra coisa, assim, que eu também senti que suavizou, porque é uma outra linguagem, e isso aí eu compreendi e não vi problema nenhum. A gente tem poucos momentos que fazem referência ao Paraíso Perdido de Milton? Acho que é, né? E é interessante, porque, assim, alguns detalhes são deixados de lado, né? Tipo, o detalhe que a criatura aprende a ler
a partir desse livro e que ela vai aprender os idiomas e tal. A gente tem no filme de uma outra forma que eu até gostei mais, achei que ficou mais dinâmico. E a cena do idoso, né, que tem cegueira e, enfim, pra mim é um dos pontos chaves dessa história. E aí, independente de ser livro ou filme, eu simplesmente amo porque mostra aquela frase, e aí fazendo um paralelo que talvez não tenha a ver nada com nada, mas talvez faça sentido. É um paralelo com o Pequeno Príncipe, né? E aí, considerando que a Mary, ela vem antes, né, do Antoine Saint-Exupéry, que ela já tá mostrando isso, né? Que o essencial é invisível aos olhos. Que você ser uma pessoa que acolhe um outro que você não conhece, você não precisa, sabe, conhecer, olhar. E aí eu acho que ela ainda traz isso de um jeito mais forte, porque ela cria um personagem que não consegue enxergar. Então ela traz essas metáforas que são, às vezes, muito claras, às vezes muito finas, e que você precisa ali estar muito atento à multiplicidade de significados que a cena pode ter. Eu acho que nessa cena, quando tava acontecendo na adaptação, na hora me veio, caraca, eu nunca tinha parado pra pensar o quanto que essa cena tem muito a ver com a frase que a gente atribui ao Pequeno Príncipe, né? E que talvez o Pequeno Príncipe tenha bebido um pouco na água de Frankenstein, sabe? E, enfim, gente, eu adorei a experiência do filme. Eu adorei assistir a entrevista do Del Toro falando que é o livro favorito da vida dele, que ele esperou durante muito tempo para poder fazer essa adaptação da melhor forma possível. Acho sim que é uma das melhores adaptações. Acho que teve momentos que eles buscaram suavizar determinadas questões, a começar pela aparência da criatura, né? Eu vi também uma entrevista em que eles estavam comentando que a ideia não era trazer uma criatura que fosse assustadora, que, né, fosse muito assustadora mesmo, acho que não tem outra palavra. E a ideia deles era trazer um ser que fosse diferente e que essa diferença fosse um marcador para que o Victor tratasse do jeito que tratou a criatura, né? E, enfim, eu acho que o ponto que mais me incomodou realmente foi esse, da forma como acaba sendo suavizado o momento, que é o momento em que o Victor e a criatura se conhecem, mas no livro parece que é muito mais um momento de estranhamento, sabe? E no filme eu tive a impressão que não. Que muitas outras coisas acontecem e aí tudo começa a dar errado e aí o Victor se torna esse cara arrogante e não sei o quê. No livro não é assim. No livro ele já é apresentado pra gente muito com essa postura. Na realidade, conforme o livro acontece, esse posicionamento do Victor, ele só vai piorando, né? E eu sinto que no filme teve uma certa suavizada. E não sei explicar os detalhes técnicos do porquê que eu tive essa sensação. Mas sempre que eu paro pra pensar no Victor do livro e da adaptação, eu sinto que existem essas diferenças. Tem essa questão da personagem que eu já comentei com vocês, que eu acho que pode gerar aí uma interpretação que não é muito a ideia do livro, né? De aquilo que eu falei com vocês, de ver gente falando que, nossa, porque é uma história de amor, e pra mim é justamente o contrário. É uma história de desamor, é uma história de o que você faz da sua vida se aquele amor que deveria ser o primeiro amor, no sentido de a primeira pessoa que se importa, a primeira pessoa falta, sabe? E como é que você encontra o seu caminho ao longo da sua jornada sem essa base, sem esse pilar? Eu acho que pra mim a criatura, ela é muito isso, sabe? Eu adoro aquele momento em que o Victor acha que a criatura tá indo lá pra matar ele e a criatura só quer pedir um outro ser que seja igual a ela. E eu acho que esse momento teve muito da pegada do livro, sabe? Realmente ficou bem emocionante. É uma das minhas cenas favoritas. Eu acho que é uma cena que mostra que, no fundo, independente de você ser humano ou de você ser a criatura, né? Todos nós só queremos estar inseridos em um contexto, tendo contato com as pessoas, tendo a possibilidade de aceitação, de troca, de respeito. Então, eu acho que é um livro clássico, né? Que é uma palavra que as pessoas têm medo. E ele é clássico justamente porque ele é temporal. Eu acho que
Tem elementos que realmente só poderiam ter sido escritos por uma escritora, mas eu não acho que seja essa questão do amor em si, eu acho que é a questão das violências que a criatura sofre. E aí, se você começa a pegar a história da Mary e você começa a traçar as coisas, e você vê que, cara, muito daquela criatura é a Mary, sabe? É o que ela deve ter passado, é o que ela deve ter sentido. E se você for considerar que ela escreveu esse livro, acho que ela tinha 19 anos, mais ou menos, e ela já tinha passado por muita coisa, eu não sei, sempre que eu pego esse exemplar, eu sinto que ela não tá criando só uma grande história, ela tá criando uma história que se conecta muito com tudo que ela já passou, com toda a trajetória dela. E eu acho que quando ela traz esses sentimentos pra criatura, de querer estar incluso em um grupo, de querer ser aceito, de querer ter amigos e trocas, é uma coisa humana. Todos nós queremos isso. É o momento em que todos nós nos igualamos e é isso, sabe? A gente quer poder estar com os outros. É por isso. E aí eu vou até usar o meu exemplo. É por isso que eu faço vídeo aqui. Porque eu quero o quê? Conversar com pessoas que têm os mesmos interesses ou que estão começando agora a ter esses interesses de livros, de filmes, de séries. Mas de certa forma é isso, né? Assim, eu acho que a criatura ele é um ser que encapsula tudo isso. Enquanto o Victor, que é humano, ele acaba encapsulando comportamentos que são desumanos, né? E, enfim, eu acho que eu poderia ficar aqui falando, gente, durante muito tempo, sabe? Durante muito tempo mesmo. Eu cheguei a gravar um áudio, mas não sei se em algum momento eu vou dar um jeito aí de transformar em um texto, ou de repente, quem sabe, eu traga aqui em um formato de áudio mesmo, sei lá, um podcast, alguma coisa assim. Não sei, mas que fala muito sobre isso, sobre essa questão do amor e da forma como as pessoas estão interpretando pra mim esse filme de uma forma um pouco dúbia, um pouco distante da ideia central da autora. Pelo menos da minha interpretação, né? Melhor dizendo, da história da autora, né? Enfim, eu amo muito esse livro. Eu, assim como da autora, eu sou uma grande fã da Mary Shelley e eu acho que o que ela fez é de uma preciosidade muito grande. Eu sei que tem gente que não gosta de livro gótico, que acha que é muito intenso e muito claustrofóbico, de certa forma, né? Mas eu adoro esse em específico. Pra mim, o Frankenstein, né? Aí agora estou falando do filme. Foi incrível. Toda a jornada, todo o processo. Eu sinto que às vezes a gente tem menos drama. É estranho falar isso, né? Porque a estética ela lembra muito gótico. Mas eu senti que, não sei, no filme, quando eu li, eu tive a impressão de que tinha mais embates entre a criatura e o criador. E eu sinto que quando a gente chega no filme, a gente tem muitos embates gráficos. As lutas, é um batendo no outro, não sei o que, e quebra um braço, quebra uma perna, não sei o que. Mas quando a gente vai falar desses embates que passam pela fala e pela escuta, eu sinto que não teve tanto. Isso aí, pra mim, também, eu não sei se não teve tanto, ou se os que tiveram, eles não foram construídos de um jeito que carregou peso, sabe? Porque quando a gente vai lendo o Frankenstein, pelo menos eu tive muita essa sensação de que era uma narrativa pesada, era uma narrativa densa, era uma narrativa que, em muitos momentos, sim, é um pouco claustrofóbica, faz você pensar sobre como você age com os outros, sabe? Porque, na verdade, é isso, né? Eu acho que a gente não pode ser maniqueísta. Acho que todo mundo tem um pouco de Victor e todo mundo tem um pouco de criatura. E essa é a graça dessa história. É fazer a gente refletir sobre o que a gente está alimentando. A gente está alimentando um Victor que não quer ter responsabilidade com nada, não tem a capacidade de olhar para o outro de uma forma amorosa, tá sempre ali de forma muito ambiciosa na vida dele, querendo atingir o ápice daquilo que ele vai falar que é a ciência que ele faz e tudo. Ou você é mais como a criatura que tá se admirando com coisas que a gente tem como coisas pequenas, como uma folha de árvore, que, né, é a cena entre ele e a... Acho que é Elizabeth, sim, o nome dela, né? Enfim, gente, se não for, eu tô chamando de Elizabeth até agora. E é isso, sabe? Eu acho que todo mundo tem um pouco desses dois personagens. É claro que outras, né, tem pessoas que têm muito Victor, mas eu acho que isso tudo também acaba sendo uma grande metáfora sobre qual lado, qual parte a gente tá buscando alimentar. Eu acho que no momento mundial que nós estamos,
né? O Del Toro ter lançado essa adaptação é muito necessário. Em vários aspectos, né? Olhar para o ser humano, para a questão de ser literalmente humano, né? Com os outros e tratar os outros da melhor forma possível. Eu acho que a criatura ela acaba sendo um reflexo de tudo que acontece quando não se tem amor, não só no sentido parental, mas no sentido de relação, sabe? Quando você não é nem um pouco carinhoso, você não tem nenhum tipo de preocupação com aquele ser. Eu acho que esse filme ele ajuda a gente a pensar nesses momentos atuais quais têm sido os nossos comportamentos, né? Se é mais para a criatura, é mais para o criador, é mais para o idoso lá da cabana. Quais que são os nossos comportamentos? Eu acho que quando eu terminei de ver essa adaptação, eu saí muito com isso na cabeça. E as últimas cenas, né, que, enfim, né, a despedida entre o Victor e a criatura são cenas emocionantes, eu acho que isso não tem o que dizer. E faz também a gente refletir sobre essa questão de perdão, sobre o quanto que às vezes a gente carrega muitos pesos, muitas mágoas, e aí fazendo, né, um paralelo com Divertidamente, né, a gente faz igual a ansiedade, a gente pega várias malinhas e fica carregando isso, em vez da gente só soltar e entender que, realmente, e aí olhando pra criatura e pro Victor, né, a criatura sabe que o Victor não amou ele, não fez tudo que tinha que fazer, mas era o que o Victor podia fazer ou queria fazer naquele momento. E para que a criatura consiga seguir o caminho dela, ela passa por esse processo de entender que ela não tem controle sobre o que o Victor fez, mas ela tem controle sobre o que ela pode fazer agora consigo, né? Eu acho que essa história possibilita a gente pensar em muitas coisas e a ligar também com muitos cenários atuais, né, gente? Sobre, enfim, questões de guerras, questões de crises humanitárias. Eu acho que dá pra usar esses dois personagens pra pensar tudo isso. Sair do filme com essa impressão, sabe? De que tanto o Victor quanto a criatura e a Elizabeth, eu acho que é Elizabeth, gente, desculpa, vai ser Elizabeth. Esses são personagens que eles estabelecem metáforas, né? Assim, é como se tivesse uma gradação. O Victor tá numa ponta, a criatura tá na outra e a Elizabeth ela tá no meio, porque ela consegue entender o Victor e ela já entra na adaptação mostrando que ela sabe quem ele é, que ele não tá surpreendendo ela nem um pouco, mas ao mesmo tempo a gente também consegue ver esse outro lado que ela entende também, né? Então essa personagem me dividiu muito, porque ao mesmo tempo que eu acho que ela abriu espaço para as pessoas acharem que Frankenstein é uma história de amor, porque ela e a criatura têm uma conexão que aparentemente parece ser amorosa, na minha perspectiva é uma conexão que está para além disso. É uma conexão de como socialmente esses dois seres são tratados, né? Porque a Elizabeth ela tá ali, mas ela é quase tratada como uma peça em alguns momentos, né? Principalmente pelo irmão do Victor. Ela tá ali, ela é a noiva, ela vai pra onde ele vai e tá ali com ele. E pro tio ela é só uma responsabilidade, né? E pro Victor ela é uma possibilidade de afrontar o irmão, né? Então eu sinto que essa conexão entre essa personagem e a criatura, ela não é uma conexão necessariamente amorosa. Acho que é por isso talvez que tenha me irritado um pouco inicialmente ver as pessoas falando sobre isso como se fosse algo amoroso. Eu acho que tá para além disso, porque ela foi a única pessoa que entendeu a criatura. E ela entendeu justamente porque em algum momento ela se viu em algum lugar dessa criatura. Então, eu acho que é mais sobre isso do que sobre estabelecer um relacionamento amoroso, né? Mas eu não sei, talvez eu tenha ficado irritada porque eu acho que as pessoas buscam muito isso. E talvez elas buscam muito isso porque a maior parte dos filmes e séries e livros e sociedade acabam girando muito em torno disso. E eu não sei, sempre que eu olho as interações dessa personagem com a criatura, eu tenho a impressão de que ela é uma metáfora para a própria Mary Shelley e para a forma como, em muitos momentos, a gente vê o entrelaçamento de sentimentos que a Mary pode ter sentido e a criatura também. E aí o Del Toro, muito inteligentemente, consegue captar isso e transpor para essa personagem. Enfim, gente, é isso que eu posso dizer. Já são 30 minutos. Se você conseguiu chegar até aqui, não esquece de dar um like e de falar a sua opinião sobre esse filme e também sobre esse livro, sobre o que você gostou,
não gostou, se você já leu o livro, se não leu, se só viu o filme. Enfim, se você tinha enxergado essas coisas que eu falei aqui ou não, falem aqui comigo, eu vou adorar. É uma história que mexe muito comigo, que sempre me faz pensar milhares de coisas e eu acho que é uma dessas histórias atemporais que não importa o ano que a gente tiver, vai sempre estar acontecendo uma adaptação, sempre vai estar acontecendo uma leitura e, enfim, é isso. Eu realmente acho que o momento não podia ser mais perfeito para adaptar Frankenstein. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Se você tiver alguma indicação para mim também, deixa aqui embaixo. Eu já fiquei sabendo que o Del Toro quer adaptar o Retrato de Dorian Gray, então vou ver se eu começo a correr com essa leitura também. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!